Olá, pessoal do sexto ano. Estamos aqui de volta para concluir o nosso capítulo, tá? A gente está vendo o capítulo 12, as atividades econômicas do setor primário, tá? Semana passada a gente viu sobre o extrativismo, tá? E hoje a gente vai fechar o capítulo com a agricultura e a pecuária, tá? Mas antes, vamos falar aqui um pouco da agricultura, antes da gente entrar no nosso assunto mesmo. O surgimento da agricultura foi proporcionado lá no período da pré-história. Vocês estudaram história que a pré-história é dividida no paleolítico e no neolítico, são os dois, e a idade dos metais, que vem logo em seguida. Tá? Mas a agricultura ela surgiu na transição do paleolítico para o neolítico. Ou seja, quando foi descoberta a agricultura, acabou o período paleolítico e começou o período neolítico, mas como a agricultura foi descoberta. Antes, os seres humanos da pré-história eles eram nômades porque eles não sabiam como como plantar o alimento. Quer dizer, eles colhiam, eles coletavam, né, os alimentos da floresta. Então, quando eles comiam todo aquele alimento ali, coletavam tudo, eles iam embora, pois eles eram nômades, era o nomadismo. Tá? E essa função de colher alimentos era das mulheres. Tá? E as mulheres perceberam que quando elas estavam voltando da colheita, que elas pegavam fruto, chupavam o fruto e cuspiam a semente, ali nascia outra planta. Né? Então, assim, foi descoberta a agricultura pelas mulheres. Tá? Então, elas perceberam que ao plantar ou jogar no chão aquela semente, nascia outra planta. Aí teve a Revolução Agrícola, tá? Que foi o surgimento da agricultura, que foi um marco na história mundial. Tá aí até hoje. Né? A gente sobrevive por causa da agricultura, as plantações. Né? Então, hoje, a agricultura é muito importante, não só do Brasil, mas para o mundo inteiro. Tá? Então, esse foi a origem da agricultura, lá no período na transição do paleolítico para o neolítico. Tá? Mas vamos ver hoje o que é a agricultura, quais são os desafios da agricultura. Tá? Eu estou acompanhando pelo livro de vocês. Ó. Mas hoje a agricultura, apesar de ser muito importante, a agricultura sofre algumas dificuldades em seu desenvolvimento, principalmente em países mais ricos. Por que isso? Né? Porque o pessoal vê a agricultura a gente já viu os setores primário, secundário, terciário, quartiário. A agricultura é o setor primário da economia, né? Então ela enfrenta algumas dificuldades, como isso está no livro de vocês, tá? Insuficiência das políticas de incentivo ao consumo interno dos produtos agrícolas, quer dizer, a maioria dos países que produzem produtos agrícolas são voltados para importação, não fica dentro do país. Tá? Dificuldade ao acesso à terra, concentração fundiária. O que é concentração fundiária? Muita terra na mão de poucas pessoas, nas mãos de poucas pessoas. Quer dizer, muita gente não tem terra para plantar. Então esse é outro problema da agricultura. Reforma agrária ineficiente. Tá? E a falta de crédito e assistência técnica aos agricultores. Professor, não sei o que é reforma agrária. Pessoal, a reforma agrária é quando o governo pega uma fazenda que é improdutiva, muita terra, e compra e divide com os agricultores, com os sem terras. Então isso é que é a reforma agrária, dá terra para quem não tem. Tá? Outra, a dificuldade de comercialização dos produtos agrícolas devido às pessoas que repassam o produto irregularmente. O que é que acontece? A dificuldade da venda de alguns produtos agrícolas, porque tem algumas pessoas que vendem sem passar por aquela burocracia toda, que é de pagar impostos, né, pagar os trabalhadores devidamente empregados, né, os seus direitos. Então muitos aí vendem sem pagar esses impostos. Aí fica dificultoso as pessoas que trabalham com isso mesmo, que tem grandes fazendas, que a gente vai já ver aqui, a manusear. Tá? Então, ainda tem mais a exploração, por exemplo, desses trabalhadores que muitas fazendas não pagam bem os trabalhadores, que têm um trabalho como se fosse análogo à escravidão, né? Fica mais difícil desenvolver a agricultura desse jeito.
tá? Aí vamos ver aqui os sistemas de produção agrícola, os tipos de agricultura que vocês podem encontrar aí no livro de vocês, como por exemplo, a prática da agricultura extensiva, tá? Agricultura, aí tem no livro de vocês, eu vou ler e vou estar explicando. Agricultura extensiva. Agricultura de subsistência é uma política agrícola desenvolvida em áreas sem acesso a capital e tecnologia, como em boa parte dos países africanos, vastas áreas do sul e do sudeste da Ásia e muitos países da América Latina. O que é agricultura de subsistência, pessoal? Essa agricultura extensiva é também agricultura de subsistência. Por que subsistência, professor? Porque a pessoa que vai plantar, vai fazer esse tipo de agricultura, ela não está pensando em ter lucros. Qual o objetivo dela? É apenas tirar o sustento próprio, ter seu próprio sustento. Como acontece muito aqui no interior do Ceará, no interior do Nordeste. A maioria dos agricultores são agricultores que plantam apenas para comer. Então, essa agricultura extensiva é aquela agricultura chamada familiar. Aí temos aí também o plantation ou tropical. O que é plantation? Pessoal, o sistema de plantation é quando uma fazenda tem uma vasta plantação de gêneros agrícolas. Como, por exemplo, quem foi ano passado para a nossa aulinha de campo lá em Redenção, viu enorme plantação de cana-de-açúcar. Então, esse sistema de plantation é a plantação em áreas extensas, tá? Muitas áreas plantadas. Tá? Planta apenas um tipo de cultura, um tipo de fruta. Tá? Lá que a gente viu era só a plantação de cana-de-açúcar. Tá? Mas vamos ver o que o livro de vocês fala. Plantation grande é a grande devoradora das matas nativas em várias regiões nos chamados países em desenvolvimento. Ou seja, parte da América, África do Sul e Sudoeste da Ásia. Esta está associada sobre o latifúndio e a monocultura e a exploração da mão de obra não qualificada em sua produção de gêneros tropicais, com o objetivo principal de exportação, como eu já falei. O problema, tudo que se planta é para exportação. Aí, como vocês estão vendo no livro de vocês, como eu já tinha dito, latifúndio. Latifúndio são grandes propriedades, tá? Grandes fazendas. Latifúndio é isso. Tá? A monocultura planta apenas um tipo de planta, como eu já falei, um tipo de gênero agrícola, ou só mamão, ou só maçã, ou só uva, ou só cana-de-açúcar. E tem a exploração de mão de obra, né, dos mais carentes, que é um dos problemas também da agricultura. Aí temos também a agricultura de jardinagem, tá? É um tipo de agricultura que as plantas são cultivadas em locais inundados, como é o exemplo do arroz, a plantação de arroz, né? Porque arroz planta dentro de local inundado. Professor, dentro de uma lagoa, pode ser uma lagoa rasa, né? Não é uma lagoa funda, é uma lagoazinha rasa. Esse tipo de agricultura que plantam as plantas dentro da água é a agricultura de jardinagem, muito utilizada nos países da Ásia, que são grandes produtores de arroz. Já aqui na nossa região é um pouco difícil, né, porque a gente sabe que a gente enfrenta secas prolongadas e fica complicado desse tipo de jardinagem. Mas vamos ver o que é que o livro de vocês diz. Ó. Ligada diretamente à produção de arroz em planícies inundáveis, apresenta objetivos semelhantes da agricultura de subsistência. Rizicultura é praticada em pequenas e médias propriedades, cultivadas pelos donos da terra e sua família em parcelas grandes, em parcelas de grandes propriedades. O que é que acontece? Então, essa agricultura de jardinagem é essa, que é plantado dentro de água, as plantações dentro d'água. Tá? Quem tiver dúvida aí, dê uma olhadinha no livro, tem a fotozinha aí das plantações de arroz, que é plantada dentro água. Aí vem outros tipos de agricultura, uma agricultura mais moderna, tá? Agricultura onde tem alta tecnologia implantadas, tá? Que são a agricultura moderna, que muitas vezes são praticadas em países em grande desenvolvimento, como exemplo dos Estados Unidos. Vocês vão estudar sobre os Estados Unidos, que a região sul dos Estados Unidos é extremamente agrícola, até hoje.
Mas a agricultura, a gente vai já falar um pouco mais embaixo, agricultura e tecnologia, quando vai falando sobre esse tópico. A agricultura ela é totalmente de ponta, é avançada. Tá? Existem várias tecnologias. Professor, tecnologias como? Não é mais o cidadão que vai lá e planta, são as máquinas que preparam a terra, plantam e colhem. Algumas máquinas dessas não são nem pilotadas, dirigidas por homens, e sim por computadores. Então já é uma agricultura moderníssima. Como acontece? Vai utilizar fertilizantes para por exemplo, uma planta dá vários frutos. Vai usar técnicas que, por exemplo, não sei se vocês já viram, uva sem caroço, melancia sem caroço. Isso é dessa agricultura modernizada. Né? Tudo isso faz deixar bota uma tecnologia de ponta na agricultura. Vamos ver, vamos ver o que o livro diz. Agricultura moderna. Denominação dada às atividades agrícolas que empregam insumos e inovações técnicas desenvolvidas desde a Revolução Industrial. Utilizam maciçamente fertilizantes, pesticidas, sementes selecionadas e a modernização das atividades agrícolas, principalmente na segunda metade do século XX em diante, com a Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma revolução na agricultura, onde a agricultura se modernizou. Tá? Aí tem as empresas agrícolas. Tá? Infelizmente, eu não posso citar uma grande empresa agrícola aí em Itaitinga, porque não tem. Professor, mas aqui em Itaitinga seria propício? Sim. Tem o Cinturão das Águas aí, que tem o canal do trabalhador que passa por dentro da Itaitinga. Essas águas poderiam ser aproveitadas para a plantação de alguma coisa. Mas não tem nenhuma empresa, né, que queira investir a esse nível. As empresas agrícolas, o que é que diz aqui? São típicas de países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e Austrália, como eu acabei de falar, a relação do sul dos Estados Unidos. Tá? E os integrantes da União Europeia e de pequenos trechos da Argentina e do Brasil utilizam grandes propriedades, maciços, investimentos, capital em tecnologia da mão de obra qualificada, gerando grande produtividade. Pronto, eu vou dar um exemplo, não sei se vocês conhecem aí a antiga Jandaia. Quando a gente vai aí por lado de Quixadá, de Russas, aí logo depois de Itaitinga, mais precisamente ali em Chorozinho, no Pacajus, tem a antiga Jandaia que produzia caju em larga escala, né, no sistema de plantation, literalmente. Não só a antiga Jandaia, mas tem outras, né, empresas que plantam caju, que o caju é uma fruta que se dá bem na nossa região de clima seco, né? Aliás, a gente está até na safra do caju. Esse período do ano é onde tem a safra do caju. E uma curiosidade, o caju, a fruta não é o caju, e sim a castanha, né? Então, essas empresas agrícolas é como se fosse essa, tá? Vamos ver lá, Aí vem a agricultura e tecnologia. Por que agricultura e tecnologia? Como, por exemplo, a gente vai estudar nos próximos anos aí, no 7º ano, por exemplo, no 8º ano, a região Nordeste, pessoal, e aqui a gente tem um polo frutífero muito grande, localizado em Salvador, na Bahia, as margens do Rio São Francisco. Como é isso? Como está dizendo, agricultura e tecnologia. Eles conseguem transformar a região, locais de clima seco, que é o nosso semiárido, que é o clima do Nordeste, em locais propícios à agricultura, porque graças à tecnologia, onde tem esse tópico aí, agricultura e tecnologias, utilizam água para irrigar, levar água às plantações, tá? Mesmo no período seco. Tá? Com o avanço da tecnologia, foram elaboradas formas de realizar o cultivo das mais variadas espécies vegetais, permitindo também a plantação de espécies típicas de países de climas temperados ou frios, em climas tropicais e equatoriais, como é o exemplo do nosso, como a uva, em pleno semiárido nordestino, com 2 safras por ano. Nos países temperados se conseguem uma safra apenas. O que é que acontece? Como eu acabei de dizer, aqui no Nordeste a produção de uva. Aqui em Sobral, na região norte do nosso estado, tem a plantação de uva, mas plantação de morango,
mas graças ao sistema irrigado, essa tecnologia que a agricultura, a indústria agrícola implantou. Né? Vamos lá, para a gente encerrar sobre a agricultura, que a gente já falou demais, vamos ver aqui os impactos ambientais. Pessoal, tem impactos ambientais com a agricultura. Mas, professor, mas a agricultura tem impactos ambientais? Ela destrói o meio ambiente? Infelizmente, sim. Por exemplo, a nossa mata, a Mata Atlântica, que é uma das originárias do Brasil, como a Caatinga, sumiu. Né? Um dos motivos da agricultura. A Caatinga, aqui no Nordeste, sumiu, foi grande e devastada para dar locais para plantações da cana-de-açúcar, que vocês vão estudar uma história ano que vem, no 7º ano. Né? Outro problema que causada pela agricultura é a desertificação do Nordeste. Porque vocês sabem, vocês não sabem ainda, aqui no Nordeste, os pequenos agricultores, que é os agricultores que praticam a agricultura extensiva, que é a agricultura de subsistência, eles queimam, eles fazem as coivaras, por exemplo, eles vão plantar, pegam um terreno, cercam, tá, para os animais não comerem, cortam toda a vegetação que tem naquele terreno e fazem umas coivaras, que são coivaras. Para quem não sabe, coivara, eles juntam, é como se fosse para fazer uma fogueira, junta vários capins em cima, um por cima dos outros, faz uma fogueira enorme e toca fogo, né? Justamente para quê? Para limpar, segundo eles, para limpar o solo. Mas faz prejudicar, porque aquela queimada deixa o solo pobre. Por exemplo, se fosse nascer uma planta, um pé de milho, que nasceria 2 espigas ou 3, só nasce uma, porque o solo fica pobre, porque eles queimam. Mas, professor, por que eles queimam? Por pura ignorância, falta de sabedorias, né? E até mesmo falta de condições. Mas as grandes empresas, como a gente já viu aqui, têm tratores, máquinas. O pequeno agricultor não. O agricultor de subsistência, ele vai trabalhar com enxada, com foice, com machado, com esse tipo de coisa, tá? Agora vamos lá para a pecuária, os tipos de pecuária. Muita gente acha que a pecuária é apenas a criação de bois e vaca. Não, a pecuária é a criação de qualquer tipo de animal. Até mesmo de camarão, camarão piscicultura, né? Até mesmo criação de bois, de jumentos, de mulas, de tudo, tal. Mas vamos ver aí quando começou. Vamos falar um pouco também da história da pecuária. Quando a pecuária começou? No mesmo período, como eu falei no início da aula, do Neolítico e do Paleolítico, quando começou a agricultura. Como assim, professor? Pessoal, quando os seres humanos descobriram a agricultura, eles notaram que os animais vinham e comiam as plantas que eles plantavam. Qual foi a saída encontrada para evitar isso? Cercar os animais, quer dizer, domesticar os animais, deixar eles presos. E assim iniciou-se a pecuária também no período da transição do Neolítico ou do Paleolítico para o Neolítico. Então iniciou-se a agricultura, ou a pecuária junto com a agricultura, porque os seres humanos deixaram de ser nômades, caçadores e coletores, para ser o quê? Para ser sedentários, agricultores e pecuaristas. Começaram a praticar a pecuária. Aí também notaram que quando os animais se reproduziam, né? E surgiu a pecuária. Mas vamos ver o que a pecuária globaliza. Vamos voltar para o livro, porque a gente tem que ver o livro. A pecuária consiste na criação, domesticação e reprodução de animais para atender os interesses domésticos, quer dizer, os interesses próprios dos pequenos pecuaristas, como geralmente os pequenos agricultores também são pequenos pecuaristas, porque eles criam uma vaca, ou criam um carneiro, ou criam galinha, excessivamente, tá? Então, essa domesticação é para interesse doméstico ou comercial. No Brasil, utiliza-se o termo agropecuária para tratar das relações entre a agricultura e a pecuária. Quando fala agropecuária, é justamente para falar tanto da agricultura como da pecuária, tá? Existem grandes variedades de criação de animais, como bois, ou bovinos, que são bois e vacas, tá? Equinos, criação de cavalos,
suínos, assininos, criação de jumentos e jegues, suínos, que é a criação de porcos, ovinos, criação de ovelhas, e cabrinos, criação de cabras. Tá? Então existe todo esse tipo de criação. A origem da pecuária eu já expliquei para vocês, que foi no período da transição do Paleolítico para o Neolítico, junto com a agricultura. Agora vamos ver aqui como são os sistemas de criação pecuarista. Tá? Eu já expliquei para vocês que a pecuária englobaliza tudo que é de criação de animal. Como tem de vocês, a pecuária englobaliza, como vimos, a criação de animais como bois, bovinocultura, cavalos, equinocultura, cabras, caprinocultura, porcos, suinocultura, búfalos, bufalinocultura, aves, aviculturas, ovelhas, ovicultura, peixes, pisciculturas, além de muares, mulas, burros, jumentos, jegues ou ansos, assinocultura. Tá? Então, todo tipo de criação de animal é a pecuária. Do mesmo jeito da agricultura, também tem a pecuária extensiva, semi-extensiva e a pecuária intensiva. Tá? Vamos ver, tem a mesma definição. Ó. A pecuária extensiva é prática da produção com baixa aplicação de capital e técnicas rudimentares de criação. A produtividade é baixa, pois os animais não recebem cuidados como veterinário, vacinação e alimentação. Quer dizer, a pecuária extensiva é a mesma coisa da agricultura extensiva, é praticada por pequenos proprietários, tá? Como acontece muito no Nordeste, como já citei mais há pouco. Tá? Aí tem a pecuária semi-extensiva, é aquela prática no qual o gado é criado preso, ora solto, alimentando-se de passagens naturais. Quer dizer, a semi-extensiva é aquela onde o gado ele vive solto. É o que acontece na casa do meu avô, que eu tive agora recente. De manhã eles soltam o gado para comer e à noite eles prendem para de manhã tirar o leite. Tá? Como eu falei, é confinada à noite, e na época de seca também são confinados em locais para ir procurar alimento. Porque o que é que acontece? Mesma coisa que acontece lá no meu avô. Esse período do ano, como está tudo seco, eles prendem os animais à noite justamente para dar comida. Porque não encontram, porque a vegetação toda seca, não tem comida. Tá? E o principal objetivo é a produção de carne. Tá? E por fim, a pecuária intensiva, que é aquelas mais modernas que acontecem no interior de São Paulo, de Minas, os grandes frigoríficos. Tá? Baseada no capital, a pecuária extensiva, o produto pode contar com técnicas avançadas de produção, insumos como rações, vacinas e equipamentos modernos. Tá? Pessoal, e outra coisa, essa agricultura extensiva, ela exige mão de obra qualificada, acompanhamento de técnicos de veterinários, diferente da extensiva, que é praticada pelo agricultor, tá? Que ele pratica tanto a agricultura como a pecuária, como eu já citei antes. Tá? E só para encerrar, que a aula está ficando muito extensa, existe dois tipos de pecuária praticada no Brasil. A pecuária de corte e a pecuária de leite. Professor, qual é a pecuária de corte? A pecuária de corte é aquela onde os animais são criados para o abate, para matar, para vender a carne nos açougues. E a outra pecuária leiteira, de leite, é para o gado é criado para a extração do leite. Tá? O setor primário, extrair o leite, é o gado leiteiro. Tá bom? Tem atividadezinha na plataforma, a atividade final do capítulo, 2 páginas só. Abraço, qualquer dúvida me procurem aqui no WhatsApp.